Olá, gente bonita! Capítulo 11, Teorema de Pitágoras. Não é um assunto novo, a gente já viu no finalzinho ali do sétimo ano, né? Então, vai ser só um remember, ok? Então, ó, Teorema de Pitágoras. Quem foi Pitágoras? Um matemático, um filósofo grego, que provavelmente nasceu na ilha de Samos, na Grécia, por volta de 570 a.C. Ao longo da sua vida, acredita-se que ele viajou pelo Egito, pela Babilônia e possivelmente até a Índia. Nesses locais, ele teve a possibilidade de absorver conhecimentos matemáticos e astronômicos, como também ideias religiosas, ok? Então ele vai falando aí sobre a história de Pitágoras, e uma das coisas mais famosas que Pitágoras inventou foi o Teorema de Pitágoras. E o que é o Teorema de Pitágoras? É um teorema aplicado a um triângulo retângulo. Então você precisa necessariamente ter um triângulo que tenha um ângulo reto, tá? Um ângulo retângulo. Esse ângulo reto vai te indicar quem são os catetos e quem é a hipotenusa. Então venha comigo e preste atenção. A hipotenusa é sempre o lado do triângulo que está na frente ou oposto ao ângulo reto. Nesse caso, o lado A é a hipotenusa. Os lados que estiverem colados neste ângulo reto serão os catetos, tudo bem? Então, o Teorema de Pitágoras diz o seguinte: quando você tiver um triângulo retângulo, use as medidas da hipotenusa e dos catetos e você vai poder montar a seguinte expressão: o valor da hipotenusa ao quadrado será igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, ó, coloquei aqui, ó. Aqui você tem um triângulo retângulo, pois tem um ângulo reto. O lado que está oposto ou à frente ao ângulo reto é a hipotenusa. Os que estiverem colados são os catetos. E a fórmula que você pode usar é hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, tá? Ó, vamos ver esse exemplo aqui, ó. O triângulo é um triângulo retângulo, porque tem um ângulo reto. Ele tem aqui o valor deste cateto de 8 metros, o valor deste cateto de x metros e o valor deste cateto de 17 metros. Vamos ver como que a gente consegue resolver. Me diga, qual é o valor da hipotenusa? O oposto é 17. Então aqui eu sei que eu posso colocar 17 ao quadrado. Opa, 17. Deixa eu trocar essa fonte aqui. Eu sei que eu posso colocar 17 ao quadrado igual. Quem ou quais são os catetos? Cateto x e cateto 8. Então eu tenho um x ao quadrado mais um 8 ao quadrado. Pronto, você montou a sua expressão, usando a ideia ali de catetos e hipotenusa, certo? Quanto é 17 ao quadrado? Quanto é 17 vezes 17? Eu sei que é 289, ó. Basta você fazer lá 17 vezes 17, tá? Então, 289. Igual. Quanto que é x vezes x? X ao quadrado. Continua x ao quadrado. Quanto que é 8 vezes 8? 64. Quando você olha para essa expressão, você tem que lembrar que você tem que resolver esta equação, pois você tem uma incógnita, x, tá? Então, eu tenho que isolar a incógnita. Esse 64, ele está somando, então ele passa subtraindo. Você fica com essa expressão, 289 menos 64. 289 menos 64, 225, igual x ao quadrado. Lembra que equação a gente resolve pelo método das operações inversas. O que está somando passa subtraindo. O que está multiplicando passa dividindo. E o que está em formato de potência passa em formato de raiz, ok? Então eu tenho que calcular a raiz quadrada de um número agora. Raiz quadrada de 225, certo? Raiz quadrada de 225. Opa! Ficou a raiz de tudo ali, né? Não é a raiz de tudo. É a raiz quadrada de 225
que é igual a x. Qual é a raiz quadrada de 225? Vamos pensar. 225 está entre 100 e 400, então é 10 alguma coisa. Quadrados perfeitos, 2 ao quadrado, 4, 3 ao quadrado, 9, 4 ao quadrado, 16, 5 ao quadrado, 25. Então, como esse número termina com 5, vai ser o 1 alguma coisa, como a prof disse. Então, vai ser o 1, 5. Faça o teste para ver. Faça o teste. Vamos fazer um teste aqui. Cadê? 15. Muito bem, acertamos. Então, o valor do x é igual a 15. Ó, tá resolvidinho aqui, bem bonitinho. Tá vendo? Bem bonitinho, tá? Então, são várias situações. Olha só, é uma curiosidade bem bacana que as pessoas eles mediam através da corda, depois se dá uma lidinha ali. E eu acho que, baseado nesse exemplo, a gente consegue resolver o exercício 1. Deixa eu só passar um outro exemplo para ver se a gente consegue. Digamos que você tenha lá, ó, vou copiar fazer um triangulinho. Ó, tenha lá. Não, tenho essa situação aí, tá? Digamos que eu tenha aqui o valor de 4, né? Aqui o valor de 3 e aqui um valor que eu desconosco, né? Que é o valor de x. Ok? Me diz uma coisa, olhando para esse triângulo, você consegue identificar, você consegue perceber que você tem um triângulo retângulo? Consegue? Consegue identificar que a hipotenusa é x? Então vai ser x ao quadrado, igual. E os catetos são 3 e 4, então 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, sim? Vamos resolver. Vamos pensar. X ao quadrado, não consigo mexer. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. Tudo bem até aqui? Tudo bem. X ao quadrado é igual. Quanto é 9 mais 16? 25, certo? Agora, lembra quando eu tenho potência, eu passo em forma de raiz. Qual que é a raiz quadrada aqui, então, de 25? Fica com x igual a raiz quadrada de 25. X fica igual a 5, certo? Então, Então, o seu x fica igual a 5. Tudo bem? Então, eu acredito que a gente consiga fazer o exercício 1 da página 244, tá? O 1 e o 2 é bem tranquilo. Tudo bem? Então, a gente consegue fazer aí o 1 e o 2 bem tranquilo para que a gente possa discutir agora no horário do nosso chat, tá bom? Então, façam o 1 e o 2 da página 244. Tudo bem? Estou anotando aqui 1 e 2 para que a gente possa falar daqui a pouco. Tá bom? Então tá, até daqui a pouco a gente se fala. Beijo!